Bora afiar o coração a mil para essa semifinal amanhã contra o Cruzeiro. Muita informação nesse vídeo e também análise, tá bem completo. Já comenta aí se você está ansioso por esse jogo, tá nervoso? Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. E o palpite, hein? Comenta aí. Eu vou chutar 2-1 pro Coringão e vamos estar nessa final se Deus quiser. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora o encontro entre Corinthians e Cruzeiro será em Itaquera, na Neoquímica Arena. Vamos lá falar da outra semifinal. Aqui no Corinthians, o time vai levar algumas dúvidas para o confronto decisivo contra o Cruzeiro. A principal delas em relação ao Yuri Alberto, que saiu do primeiro jogo com dores no pubis. Ele passou por exames nesta sexta-feira, mas não tem a presença confirmada. A outra dúvida é em relação ao Ranielli, com dores no tornozelo. E Garro, fica a expectativa se ele volta a ser titular. O Garro que começou no banco de reservas no jogo no Mineirão. Diante da polêmica da arbitragem, o Corinthians se mostrou incomodado com a escolha do árbitro que vai apitar o segundo jogo decisivo, Rodrigo José Pereira de Lima, o árbitro que apitou um pênalti polêmico contra o Corinthians, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e acabou expulsando o técnico Dorival Júnior. O Corinthians espera também contar com a sua principal torcida organizada, que foi proibida de entrar nos estádios pela Federação Paulista de Futebol. A Gaviões da Fiel tenta um acordo com o Ministério Público para participar da festa e empurrar o Corinthians rumo à decisão da Copa do Brasil. Fala, fã de esportes, aqui na Toca o primeiro jogo das semifinais segue rendendo. Lucas Romero é desfalque pelo terceiro cartão amarelo no que o Cruzeiro considera um erro de arbitragem. Sem ele, quem pode entrar no lugar é Matheus Henrique ou Wallace, dois volantes de origem. Leonardo Jardim ainda tem a opção de recuar Christian e usar Sinisterra e Arroio pelas pontas. Além de Romero, outro desfalque é Vidalba. O zagueiro sofreu uma lesão no tendão do tornozelo esquerdo e não joga mais esse ano. No lugar dele, quem entra é Jonathan Jesus. Entre vocês três, o que vocês três pensam, vamos englobar as duas semifinais. Quem que saiu atrás e tem mais chances de reverter? O Cruzeiro ou o Fluminense? Começa por vocês, Elias. 50-50. Eu acho que pode acontecer. Da mesma maneira que o Corinthians teve condições de ganhar de 1-0. 50-50 e 50-50? Sim, sim. Mesmo com a vantagem? Não, pra mim não. Eu acho. Pra mim, quem saiu com o placar na frente na primeira rodada já tá com... Setentinha? 60-40. Os dois? O 60-40. Vai jogar em casa ainda mais. 60-40. Para mim, 60-40. Já é 60-40 para o Corinthians e já é 60-40 para o Vasco da Gama. Só 60-40 para o Corinthians, jogando na Neoquímica Arena pelo empate? Porque o Zé Elias falou que o time do Cruzeiro é bom. 65-35. Olha lá, 65-35. 65-35 é um percentual bom, hein? Não, o meu é 60-40, você não gostou? São 5 a mais para um lado e 5 a menos para o outro. É melhor jogar. Calma, são 4 times que têm boas condições, que entrem em campo e jogam, porque um erro do Corinthians, o Cruzeiro pode matar o jogo. Um erro do Vasco, o Fluminense pode matar o jogo. Um erro do Corinthians e o Cruzeiro fazendo o gol, ainda tem a possibilidade de disputa de pênalti. Sim, mas há uma possibilidade. Você me falou se existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Eu acho que isso, para mim, é 60-40. Porque assim, por exemplo, desculpa, Pascoal. 50-50, Zé? Desculpa, eu faço 50-50. No caso, por exemplo, no caso do Corinthians, a pressão, você está me perguntando, falando sobre suposições, né? Por exemplo, se o Cruzeiro conseguir marcar um gol, a pressão em cima do Corinthians vai ser muito maior do que a pressão em cima do Fluminense. Ou em cima do Vasco, vamos dizer assim. Porque vai estar no Maracanã, ali você tem as referências, você provavelmente vai ter 50-50 de público e tal. Na Arena Corinthians... Não, vai ter mais vascaíno, com certeza. Mais vascaíno. Não, se ontem eram 70-30, agora com... Tá certo, mas você vai ter mais... Resultado... O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco está acostumado a jogar no Maracanã. Tem as suas referências, tem a torcida e tal. Se o Fluminense conseguir marcar um gol... tem a pressão, vai ter a pressão emocional de um jogador que tá ali, beleza, tal. Então você sente. Agora, os jogadores do Corinthians, eles sentirão muito mais porque você está jogando em casa, está ao lado da torcida. Esse é um fator que, se você não tiver um controle emocional, pode virar contra. Especialmente, nós sabemos, é lógico que a torcida do Corinthians incentiva o tempo todo, mas na cabeça do jogador, muitas vezes, 1-0. Caramba, perder uma vantagem, vamos ter que, entendeu? Isso tudo acaba atrapalhando. Pode desestabilizar. E aí, eu acho, né?
Então, vamos ver se o Rafa concorda comigo. Eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de reverter do que o Fluminense. Você está de acordo comigo ou não? Não, estou de desacordo com você, Real. Eu acho que o Fluminense tem mais chance de reverter do que o Cruzeiro. Acho que o fator casa nesse jogo entre Corinthians e Cruzeiro vai pesar mais do que propriamente o fator casa no Maracanã, embora seja o Fluminense o mandante, mas o Vasco vai ter maioria da torcida e, portanto, vai se sentir em casa. O que tem, assim, o que fica de registro é o seguinte: o Cruzeiro vai jogar tão mal de novo quanto jogou a primeira partida? Não, eu não acredito. Isso eu acho difícil, Pascoal. Eu não acho que o Cruzeiro vai jogar um jogo tão ruim quanto jogou o primeiro. E o Jardim já entendeu o que o Corinthians pode fazer. Foi a pior das 4 atuações, né? E o Jardim já sabe o que o Corinthians pode fazer, né? Porque o Dorival... Sim, então aí, vamos relembrar o caminho para a final. O Cruzeiro eliminou o Galo com 2 placares iguais, 2-0. O Corinthians eliminou o Atlético Paranaense, 1-0 e 2-0. Já o Vasco passou pelo Botafogo, com 2 empates em 1-1, venceu nos pênaltis. E nas quartas de final também, o Fluminense perdeu a primeira, venceu a segunda. E agora chegamos à semifinal. O Corinthians venceu no Mineirão. No Maracanã, o Vasco, mandante, nesse primeiro jogo, venceu por 2-1. Domingo, o mando será do tricolor das Laranjeiras. Os azarões na frente da Copa do Brasil, isso de uma forma geral, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, eram azarões, né? A gente está falando do terceiro colocado e do quinto colocado, né? Que por enquanto perderam a primeira parte da disputa. Mas eu dizia que, não, mata-mata pode mudar as coisas. E vou ser sincero, o Vitor Birner, no linha de passe, falou que acreditava em jogos muito sem favorito. Imprevisíveis. Né? Para mim, a coisa mais imprevisível foi a qualidade do jogo do Corinthians e o jogo ruim que o Cruzeiro fez. Isso me chamou muito a atenção, porque eu esperava um Cruzeiro mais dominante, mas um Corinthians perigoso, porque esse Corinthians é o Corinthians que na final do estadual ganhou do Palmeiras, é o Corinthians que ganhou do Palmeiras também, depois em Copa do Brasil, é um time que se mobiliza em jogos de mata-mata, é um time que tem Yuri e Memphis, que são jogadores decisivos. O Corinthians tem um problema de mobilização que tem a ver com o que é o clube institucionalmente, que chega no campo e que não entra em campo no mata-mata. E aí é um time perigoso, que o Cruzeiro podia vencer e que ainda pode vencer em Itaquera. Eu acho que as duas classificações estão muito abertas. E nenhum resultado para mim foi surpreendente, nenhuma atuação para mim foi decepcionante, a não ser a do Cruzeiro. E a melhor para mim foi a do Corinthians, porque pegou o time em tese mais forte, que foi esse time mais forte que jogou menos futebol dos 4. Tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Tem algum jogo menos aberto, na sua opinião? Olha, eu acho que os dois estão muito abertos. Eu não sou capaz de dizer quem vai passar, eu não estou ficando em cima do muro. Mas como o Vasco é o mais imprevisível de todos os times, pode golear, pode ser goleado, a gente não sabe. Eu acho que o jogo Corinthians e Cruzeiro está menos aberto que o jogo do Fluminense contra o Vasco. E o Corinthians pode entrar recuado ali, esperando o Cruzeiro? Não, o Dorival, quando foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, atacou o Flamengo no Rio de Janeiro. Obviamente que ele vai entender as circunstâncias. O time do Dorival costuma ser bem equilibrados. Os times sabem se defender, sabem atacar, sem exagero em nenhuma das coisas. E eu gosto de time com mais extremos, eu gosto de time que se defende de maneira muito agressiva e ataca de maneira muito agressiva. O time do Dorival não, é um time mais equilibrado. Tem a torcida que obviamente pesa muito, inclusive hoje eu conversando, dava as coisas em São Paulo, todo mundo, eu quero comprar ingresso, não consigo, não sei o que, estão me oferecendo ingresso por tal valor, que está uma loucura atrás de ingresso. Só que o Corinthians vai enfrentar um time que se mostrou durante a temporada mais forte do que ele. Então por isso que eu acho que está tudo muito aberto e a gente vai ter grandes jogos. Eu acho que o jogo do Fluminense contra o Vasco vai ser mais divertido. Até porque o Vasco é o time que se defende pior e o Fluminense vai pra cima, mas a gente vai ter grandes jogos, são jogos imperdíveis no final de semana. Vinícius Nicoletti agora com a gente, porque Vinícius, a gente falava bastante sobre a semifinal de ontem, onde o Vasco tem vantagem sobre o Fluminense e o Corinthians também no domingo decidindo a sua vaga contra o Cruzeiro. Vinícius. É isso, Bruno, tá quente também a segunda semifinal por conta dos bastidores, né? Porque o Corinthians
já se mostrou incomodado com a escolha da arbitragem. Rodrigo José Pereira de Lima, que vai apitar o segundo jogo entre Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena. Tem toda a polêmica da arbitragem, a bola bateu na mão do Memphis, no gol, então o Corinthians está de olho nisso, porque foi o árbitro que apitou um pênalti polêmico contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, no confronto contra o Internacional. O jogo estava 1-0 pro Corinthians, no finalzinho teve o lance polêmico do Kaká com o Bruno Henrique, volante do Internacional. O árbitro deu o pênalti e muita reclamação do Corinthians naquela ocasião. O árbitro expulsou o Dorival Júnior, presidente do Corinthians reclamou, comissão técnica, enfim, muita reclamação, e o Corinthians de olho na arbitragem. Não vai se manifestar contra a arbitragem nesse momento, mas está de olho, e a escolha demonstrou incômodo na diretoria corintiana. Sobre o time, algumas dúvidas para esse confronto contra o Cruzeiro. A principal delas em relação ao Yuri Alberto, que saiu com dores no pubis. Ele vai realizar exames nesta sexta-feira, mas já é dúvida para o jogo. A outra em relação ao Ranielli, que está com dores no tornozelo, foi relacionado para o jogo, viajou a Belo Horizonte, mas não teve condições, não ficou nem no banco de reservas. E também a expectativa como será aproveitado o Garro, que começou na reserva, mas entrou aí no segundo tempo por conta da questão física. Ele vinha voltando de contusão muscular, não estava bem fisicamente, mas agora teve tempo aí de treinar, vai ter tempo de se preparar para esse segundo jogo. Fica a expectativa se ele será titular. Outro reforço que o Corinthians espera contar é na arquibancada, com a principal torcida organizada liberada para entrar no estádio. O Ministério Público recomendou e a Federação Paulista proibiu a entrada da principal torcida organizada do Corinthians nos estádios. Já estava proibida a entrada desde o início do ano, desde o Campeonato Paulista, por conta daqueles sinalizadores. Depois a torcida fez um acordo com o Ministério Público, mas teve uma briga entre torcedores da Gaviões com os torcedores do São Paulo, briga de torcidas organizadas, e a Federação Paulista voltou a proibir a presença da torcida organizada. Então, a Gaviões está tentando um acordo com o Ministério Público, um novo acordo para liberar e participar desse segundo jogo decisivo. Claro que a Gaviões estará presente, mas não com camisa, com bandeiras, com toda aquela festa. Então o Corinthians espera também esse reforço para empurrar o time à final da Copa do Brasil. A última notícia sobre o Corinthians está no nosso site, espn.com.br. O Ministério Público, a Justiça, recusou parte da denúncia contra o ex-presidente Andrés Sanches entre 2018 e 2020. Há algumas denúncias recusadas em relação à lavagem de dinheiro e falsidade nos documentos tributários, mas acatou e segue a investigação sobre apropriação indébita no cartão corporativo do Corinthians. Juros e correção monetárias, o ex-presidente deve cerca de R$480 mil, segundo o Ministério Público. O caso segue agora investigado na vara criminal e não mais na vara tributária. Bruno. De volta com o Sport Center para falarmos de Copa do Brasil. Vasco e Corinthians não eram nem de perto os favoritos para a semifinal, mas saíram na frente no primeiro jogo. Primeiro ato concluído. Os vencedores, Corinthians e Vasco. Domingo, desfecho final para saber quem vai para a final da Copa do Brasil. E até lá, mais um jogo de semi que vai agitar dois palcos gigantes do futebol brasileiro. O Maracanã e a Neoquímica Arena. Na ida, os times que chegaram em alta acabaram derrotados e vão ter que escalar uma montanha e tanto para avançar a decisão do maior mata-mata do país. Em Minas Gerais, o Cruzeiro recebeu o Corinthians. O favoritismo era celeste, tanto pela temporada que culminou na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, quanto pelo fator Mineirão. Status que não foi suficiente para a Raposa sair em vantagem contra o Timão. Memphis Depay deu a vitória para a equipe paulista, que avança com um empate para a final da Copa do Brasil. Um jogo difícil, controla o jogo, difícil porque Cruzeiro é um time bom. Agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. O importante é você confiar em você. Crítica é o que o ser humano sabe fazer. Continue criticando. A gente vai continuando fazendo da maneira como a gente sabe, com simplicidade, com tranquilidade e tentando chegar. Vou falar sobre os jogos também de domingo, daqui a pouco mostramos a preparação para a segunda partida, mas é algo que realmente chama atenção, a reta final de Campeonato Brasileiro que não entra em campo nesses jogos de mata-mata, um Corinthians que vai muito bem, um Vasco que vai muito bem, mas o que mais me chama a atenção foi a fragilidade do Cruzeiro.
O Cruzeiro foi quem, em termos de desempenho, foi quem mais decepcionou, porque em termos de desempenho foi quem melhor jogou no Campeonato Brasileiro. Mas a gente falou aqui, né? As Copas permitem que as diferenças sejam reduzidas, que o equilíbrio aconteça em poucos jogos, até porque a gente tá falando de times que, beleza, um é melhor do que o outro, mas a diferença não é tão grande. Você pega o time do Corinthians que jogou, o time do Cruzeiro é quase que pau a pau, né? O time do Corinthians titular, por um confronto de mata-mata, ele encara qualquer time do Brasil. Visto prova disso é como foi nos jogos contra o Palmeiras, e como foi no jogo contra o Cruzeiro. Para mata-mata, sim, para pontos corridos é mais difícil. E assim como o Fluminense tem mais time do que o Vasco, mas não é uma diferença abissal assim, né? Então, são times melhores que os outros, mas é um duelo tecnicamente de algum equilíbrio, né? A questão é que o momento, o trabalho, a temporada de um time é melhor do que do outro. E nas Copas isso tudo pode acontecer. E as vantagens são mínimas, né? Os confrontos seguem muito abertos. Isso é ótimo para a Copa do Brasil, isso é ótimo para os jogos de domingo. O Corinthians é favorito domingo dentro de casa, mas o Cruzeiro tem condições de vencer aqui em São Paulo e se classificar ou de levar para os pênaltis. É difícil vermos o Fluminense jogar da maneira como jogou, mas principalmente o Cruzeiro jogar da maneira que jogou, mesmo sendo na Neoquímica Arena. Quem tem que dar uma resposta maior é o Cruzeiro. Quem decepcionou mais foi o Cruzeiro. E até acho que o tipo de jogo que a gente vai ter domingo na Neoquímica Arena é o tipo de jogo parecido com o que tivemos no Mineirão, porque o Cruzeiro é um time que joga bem fora de casa e precisa buscar o resultado fora de casa. Então o Cruzeiro vai ter que tomar algum tipo de iniciativa e vamos ver como o Corinthians vai reagir a isso, né? Se o Corinthians vai ter um começo forte, como teve jogando em Belo Horizonte, ou se vai administrar um pouco mais, tentar usar um pouco mais a ansiedade do Cruzeiro para castigar em velocidade, né? Embora o Corinthians não seja um time altamente veloz, acho que são alternativas interessantes, mas quem tem que dar uma resposta maior é o Cruzeiro, porque fez um jogo bastante abaixo. O Fluminense não fez um jogo tão abaixo como um todo. O Cruzeiro fez um jogo muito frustrante pro seu torcedor. Então, antes eu separei alguns cortes pra vocês aqui. Tem uma informação aí que eu vou atualizar pra vocês. A Gaviões, ele deu uma informação bem errada. Ele falou que a Gaviões tá proibida de frequentar os estádios, né? Mentira. Na verdade, não é mentira, né? Mas eu acho que ele deu uma informação errada. Eles não podem usar o uniforme da Gaviões, bateria, bandeira, nada. Eles podem entrar normal. Só não podem entrar uniformizado. E o Ministério Público não autorizou eles retornarem aos estádios com as bandeiras e tal, os instrumentos. Então, eles podem entrar, tipo, todo de preto, aí não tem problema. Engraçado que a emboscada foi da torcida do São Paulo, que tá de boa. Quem é punido é quem sofreu o ataque. Brincadeira, hein? E a Federação Paulista também proibiu. E engraçado que a Federação Paulista usou imagens da Gaviões fazendo a festa no Mineirão pra divulgar o Paulistão do ano que vem. Muita cara de pau, né? Brincadeira isso daí. Então, falando do jogo de amanhã, cara, não pode entrar achando que tá ganho e também não pode entrar recuado, mano. Ficar lá atrás não dá, mano. Tem que tentar fazer um gol, claro que na cautela, pra não sofrer contra-ataque, que é o que o Cruzeiro quer. E no começo do jogo é abafar os caras. Se a gente fizer 1-0 ali com 15 minutos, 20 minutos, cara, a classificação fica muito perto. Então, a gente não pode vacilar, cara. Não pode vacilar. E esse árbitro, eu tenho medo, hein? Esse cara é muito tendencioso contra o Corinthians. Foi ele que marcou aquele pênalti inexistente do Kaká lá contra o Internacional no final do jogo. Esse cara é muito ruim. Ele odeia o Corinthians, esse cara aí, mano. Fica de olho nesse árbitro aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão amanhã, pós-jogo, torando, que se Deus quiser, com a classificação pra essa final. Que venha Vasco, que venha Fluminense, não importa. Importa a gente estar na final, na Copa do Brasil. E tentar levantar a taça lá no Maracanã, né? A gente não tem boas lembranças da última final lá, mas quem sabe, né? Apagar essa lembrança ruim e levantar essa taça no dia 21 de dezembro, que vai ser bom pra caramba. Vai coroar nosso ano aí com 2 títulos. O único paulista a ganhar título. E mesmo assim os caras querem tirar sarro. O que eu acho mais engraçado é São Paulino querer tirar sarro da gente. Santista, cara. Quem é o Santos, mano? Santos todo ano aí, ó. Quase caiu de novo. Não ganha nada. Os caras não ganham nada muitos anos aí. Mas é isso daí. Coringão incomoda demais. Coringão é gigante pra caramba. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Já deixa o seu palpite nos comentários. Eu vou estar aqui 2-1 pra gente. Então, até o próximo show. Valeu. É nóis.